possa, de fato, modificar o cotidiano dos estudantes da Universidade Federal do Ceará. Hoje, a fala que eu fiz na reunião do comando de greve foi que a comunidade acadêmica ela não tem apoderamento da greve dos professores. Por quê? Porque é uma greve que ela ainda não começou a ser construída com um conjunto. Hoje, a maioria do senso comum dos estudantes da Universidade Federal do Ceará são contra a greve. Hoje, o senso comum dos estudantes da Universidade Federal do Ceará, o DCE é a favor. E qual é o papel do DCE? É chamar os estudantes para a luta, porque a greve ela é um instrumento de luta social e ela tem um caráter que pode mudar. A gente vem há meses protelando, o governo vem protelando a medida dos planos e cargos e carreiras dos professores, as questões dos servidores. E aí, como é que a gente vai discutir isso? A gente traz hoje daqui que a gente tem que ser deliberado, plenárias por campus, para poder, de fato, o estudante se apoderar da pauta. Construir isso com a nós, situação, e com a oposição. Discutir plenárias para o estudante poder debater e se colocar, seja a favor ou contra. E se eles forem contra, se eles quiserem, eles têm o poder mudar de opinião. Então é esse, o DCE tem o papel de protagonizar e expandir e socializar as informações da greve e chamar o estudante para construí-la. Aí a proposta aqui da mesa, aqui na fala da Roberta, a gente encerra as inscrições, né? Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Roberto, da Letras, sou executiva estadual da ANEL. Então, eu queria começar a minha fala corroborando nesse contemplado quando a Renata diz na fala dela, relembra, né, em 2007, quando várias reitorias foram ocupadas, quando nós ocupamos a reitoria da UFC, né, e aí fomos taxados, olha a galera porra louca, olha a galera que não quer que abra vaga da UFC, olha a galera isso, olha a galera aquilo. Só que aí, 5 anos de reúne, 5 anos depois, nós estamos aqui com a fala do Mineiro, com a fala da Brenda, para dizer aquela frasezinha chata que ninguém gosta de escutar. Eu avisei. A gente avisou. A gente avisou muito. A gente foi contra o tempo todo. E aí, 5 anos depois, nós estamos vendo aí, né, o que está colocado pra gente, né? Não só aqui no Ceará, mas em vários estados do Brasil inteiro onde o Reúne foi colocado. Aliás, onde o Reúne foi imposto, né? Onde o Reúne foi empurrado em goela abaixo dos estudantes, onde o Reúne foi assinado em casa de praia, escondido dos estudantes, sem nenhum debate. E é nisso que deu, né? E é nisso que deu. Foi escondido do movimento estudantil e foi escondido que é pior da base dos estudantes. Porque os estudantes não têm propriedade sobre o assunto. Corroboro muito para falar isso. Não tem propriedade por culpa do movimento estudantil, por culpa nossa. Né? Por culpa porque a gente tenta fazer trabalho
conclua. Também. A gente teve reunião e tá aí o que ele trouxe pra gente. E agora a gente tem o PNE, que é simplesmente nada mais do que uma extensão do reunião. Nada mais do que festival reunião como política pública. E isso, o movimento estudantil não pode ficar calado. O movimento estudantil tem que se colocar. Tem que se colocar quando o PNE do governo. Com licença, viu, Luiz? Vamos ler aqui as inscrições. Luiz, Tiago, Rudinei, Júlio, Luana, Neide, Ivo e tem as reinscrições. Aí você vai as inscrições, né? Neide, né? Acabou tudo aí de inscrição, né? As reinscrições estão aqui. Não, as inscrições acabaram, né? Acabaram. Sim, com licença, companheira Luiz. Boa noite. Meu nome é Luiz, né? Também faço parte do movimento estudantil. Sou do Coletivo Nacional Levante e hoje estou aqui principalmente como estudante da UFC e como residente, né? Também. E aí eu concordo com quando a companheira Sara coloca que a interiorização da UFC ela foi importante, sim, de fato foi importante. É uma pauta do movimento estudantil antiga, que é a abertura de mais vagas na universidade, mas essa pauta ela é feita com a abertura de mais vagas com qualidade. Quando eu entrei na universidade foi porque o número de vagas da pedagogia noturno, ele aumentou, eu sou do curso noturno, e eu tive que assistir aula no corredor, porque não tinha professor e porque não tinha sala de aula. Então a gente pensar o que é essa expansão, o que é ter campus no interior e ter um prédio da ADUFS e não ter sala de aula para o pessoal da comunicação do Cariri ter aula. E não ter equipamento suficiente para esse povo ter aula e se formar. Então a gente pensar como é que essa expansão está sendo feita. Tem que ter plenário? Tem. Mas nós temos também que ter as nossas representações. Acho importante quando o DCE coloca que está apoiando os professores. E quem vai apoiar os estudantes? O estudante que está amedrontado no campus do PC tem que ir para a aula e fazer prova, mesmo sabendo que está tendo um processo de greve na UFC, porque o professor se recusa a aderir à causa. A gente tem que constranger esse professor. Devolva o dinheiro do seu aumento, professor. Já que você não acha importante ser professor e lutar pelos seus direitos. Porque eu acho importante lutar pelo meu direito de estudar e de me formar com qualidade. Porque existe a minha família inteira, que ninguém mais está na universidade, mantendo todos nós aqui dentro. E o que é que a gente está levando de volta? Não temos extensão, não temos pesquisa e não temos mais o ensino. E aí, quem é que vai apoiar a gente? Né? Quem vai apoiar a gente? Quem vai discutir com a gente? Um convite para que o DCE sente para conversar com a gente. Houve essa conversa com a oposição de se puxar uma plenária e não houve mais nenhuma mobilização. Nós da oposição puxamos a plenária por fora, foi feita e não apareceram. Então assim, o convite que eu faço, o encaminhamento que eu faço é que além da nota que, além de apoiar, construa essa greve, também venha como apoio aos estudantes. Venha constranger os professores a não darem aula, a não passarem prova, a não passarem trabalho avaliativo, a não acumularem disciplina, porque senão como é que se adianta discutir a falta de professor e cobrar do aluno um seminário que, segundo a lei, que justifica o ensino superior, o seminário só é para ser depois que o professor dá o conteúdo. E a gente está tendo que compactar tudo. A gente está continuando tendo aula sem professor, sendo avaliado sem professor. Então eu acredito que o movimento estudantil daqui tem que tirar uma nota de apoio para além de uma nota e as instâncias máximas de apoio aos estudantes. Que a partir de amanhã, nenhum estudante deve ser penalizado por estar aderindo e apoiando a greve dos professores, por não estar indo em prova, nem em trabalho avaliativo. E que esses estudantes, eles deixem de ser amedrontados, porque nós não vivemos mais na ditadura e nós temos que derrubar a ditadura do silêncio que existe na UFC. E que estudantes... Emily, na hora dessa. Companheiro Thiago Marques. Mano, eu acho que
greve geral de estudantes da Universidade Federal do Ceará. Concordo que nós temos que construir plenárias. Se a gente quer mobilizar a base, meus amigos, as nossas bases, vamos construir plenárias. Vamos chamar plenárias por campus. Vamos chamar plenário no Paraná do Sul, plenário que vai ter já segunda-feira. Vamos organizar plenário no PC, plenário no Benfica e nos três campos do interior. E no Abomar também, que está passando por mudança e vai passar por deficiência, porque vai ter construção de prédios e afins. Então a gente tem que construir o trabalho da base, chamando primeiramente plenárias, para aí sim recolher demandas efetivas, construir uma pauta unificada e aí chamar a Assembleia de Estudantes Gerais e pensar o que a gente faz. Mas não utilizar porque os professores entraram na greve, os servidores também entraram na greve, que a gente também, obrigatoriamente, a gente tem que entrar. A gente apoia a greve, a gente legitima a greve, a gente reconhece que a greve é um mecanismo de luta. Mas a gente também não pode banalizar, enquanto movimento estudantil, a irresponsabilidade de puxar uma Assembleia de qualquer jeito. A gente tem que ter essa compreensão. É oposição e situação. Sentar e pautar uma luta unificada. Então é essa maturidade que a gente tem que ter aqui hoje. Construir plenárias, movimentar as nossas bases, chamar os alunos que estão com medo, protegê-los, lançar essa nota, Luiz, constranger esses professores, porque o professor que está dando aula agora, meu amigo, vai ter que dar aula depois, voltar da greve, obrigatoriamente. Não importa se o professor está dando aula agora, você vai terminar a matéria. Assim que sai de greve, os alunos que não assistiram a aula, porque aderiram ao movimento entrevista, vão ter que assistir a aula e vão fazer as suas atividades, você vai ser obrigado. É lei, meu amigo. Então eu convido todos aqui, assim, aderir às plenárias, construir esse movimento de base, que aí vai sim movimentar os estudantes da Universidade Federal do Ceará, pensar, pegar o que as plenárias decidiram, puxar uma assembleia e daí tomar um encaminhamento. Puxar uma assembleia de qualquer jeito é banalizar as assembleias também. Isso pode ocorrer no desplazamento das assembleias. Para a nossa assembleia ter um quórum e ser deliberativa, nós precisamos de quase 2.000 estudantes. E aí, como é que a gente vai conseguir quase 2.000 estudantes só em Fortaleza? Pera aí, galera, tem interior. A gente tem que lembrar que em 4 dias, uma semana, ninguém consegue trazer o interior para a Assembleia não. É ter responsabilidade e compromisso com o movimento estudantil. Então eu convido aqui a todo mundo começar a construir sim plenárias, mobilizar as nossas bases e aí sim pensar uma Assembleia e um posicionamento do movimento estudantil na Universidade Federal do Ceará e construir uma pauta unificada. É isso que eu defendo, acho que é isso que todo mundo aqui tem essa maturidade de ser feito. Obrigado mesmo, obrigado galera. Obrigado. Agora, Rudinei. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Rudinei, sou estudante de Ciências Contábeis. É porque o braço cai. Socialista. É que o braço cansa, a gente do vê Ceará. daí. Então, primeiro eu acho que parabenizar, a todos aqui nesse SEB, eu acho que é bastante representativo, várias entidades e também uma galera que com certeza quer debater um pouco da educação do nosso país, mas também, obviamente, principalmente discutir os problemas da universidade. Eu acho que é esse chamado que vários estudantes estão aqui, mas não só aqui, mas no Brasil inteiro estão sendo mobilizados para a gente debater essa educação, a educação de qualidade, que tanto nós defendemos. Eu acho que é um momento importante sim, até porque nós sabemos, pelo momento também que o movimento está pautando, por exemplo, 10% do PIB para a educação, inclusive ontem foi aprovado na comissão, que aponta para 8%, mas nós sabemos que a gente não pode baixar a cabeça, não podemos dar trégua, precisamos continuar mobilizados para garantir os 10%, assim também como os 50%, tanto do Fundo Social como dos royalties, justamente porque nós sabemos que hoje a educação, um dos grandes gargalos, nós sabemos que se passa pelo financiamento. Então, por isso que os estudantes, então, por isso, inclusive a bandeira, que a gente sabe que unificou todo o conjunto do movimento estudantil. Nós sabemos, de certa forma, também, que esses problemas que eu acho que hoje a universidade enfrenta, que eu acho que não são problemas, a gente não devemos se enganar, não devemos ter miopia política, esses problemas são de 5 anos para trás. Nós sabemos que são problemas de décadas, problemas que nós sabemos que nunca a educação foi colocada como prioridade do nosso país. São problemas que nós sabemos, porque infelizmente o governo hoje tem uma política nefasta que coloca mais de 50% do seu orçamento para pagar juros. É uma política, de certa forma, que corta, de certa forma, corta recursos do orçamento, que nós já sabemos que já vai na monta já de 5%. Então, acho que esse é o papel dos estudantes enquanto dirigentes das suas entidades, mas também como estudante de base, mobilizar os estudantes para debater os problemas da universidade.
porque eu acho que hoje a universidade não comporta o dobro de estudante que a gente tinha um tempo atrás, não é por causa do Reúne. Eu acho que o Reúne tem seus problemas, tem que ser apontado, mas eu acho que tem que ter disposição nossa aqui, dos estudantes, para mobilizar e garantir recursos para a gente garantir esses cursos, porque eu acho que não é papel do movimento estudantil, nunca foi garantir, por exemplo, só questionar por questionar essa questão da abertura do curso, mas assim, garantir que novas vagas estão sendo abertas sim na universidade. Eu acho que a gente tem que sim aplaudir essa entrada desses estudantes, porque não é à toa que nos últimos anos praticamente dobrou o número de estudantes na universidade pública, e nós sabemos que infelizmente a universidade não está justamente suportando esses estudantes que vêm, muito deles inclusive de origem popular, muitas vezes estudantes de escola pública. Então eu acho que a gente deve continuar mobilizado para garantir essa educação de qualidade, para que a gente possa abrir cada vez mais a universidade para mais estudantes, inclusive para estudantes do outubro. É o Júlio. Pessoal, boa noite. Eu sou o Júlio, sou da medicina aqui com os meninos. Eu queria só colocar aqui algumas coisas, né, que os meninos da educação física falaram que fizeram assembleia, a gente fez também lá na medicina. Eu queria colocar uma coisa que é por que as assembleias não deram fora, né? Acho que isso foi recorrente. Né? Não foi porque os estudantes não têm curiosidade de saber sobre a greve, certo? Não foi isso. O que foi que aconteceu? A diretoria da DUFS protelou a greve, esse é o primeiro ponto, colocando os estudantes e os professores numa situação de terminar ou não o semestre, né? Ficar naquela, porque o estudante quer entrar de férias, e isso aí é normal, ninguém está questionando isso, certo? E outra coisa, a atitude da reitoria, porque não se engane, quem mandou encerrar a porra desse semestre foi a reitoria da Universidade Federal do Ceará, a mesma reitoria que está envolvida no escândalo de corrupção do RU, da comida do RU, a mesma reitoria que foi eleita antidemocraticamente. Foi a mesma reitoria que mandou as direções de curso, que também são eleitas antidemocraticamente, orientar e espremer o semestre. Por que a Assembleia da Medicina não deu prova, ou da Educação Física? Porque os estudantes estavam cheios de prova para fazer, porra. Meu irmão, tu tinha que ver naquela faculdade o auge da loucura e da piração terça-feira que não foi lá, cara. Puta que pariu, cara. Deixando de ter aula prática e coisa e tal. A questão de dar ela não é mais só política, cara. É uma questão de garantir o direito básico das pessoas, dos estudantes, cara. Esse semestre não tinha como ser encerrado desse jeito. Pô, minhas aulas só iam terminar dia 27, cara. Como é que vai escrever o semestre desse jeito? Isso quebrou as pernas de todo mundo aqui na nossa organização, cara. Quebrou. Isso foi tudo que foi de casa pesado. E essa nota tem que ter uma visão clara para a reitoria da Universidade Federal do Ceará. Irmão, o negócio é o seguinte: se esse semestre voltar do jeito que vocês estão esperando que vai voltar, nós vamos pro pau. Né? Tem que ser isso, a gente tem que denunciar na base, cara. Foi da reitoria da universidade, foi Jesualdo e companhia essa orientação, cara. Não tem outra coisa. Tem que denunciar, cara. Na nossa tem que ter isso claro, não tem outra. Quando a gente vai pro pau, como os caras voltarem pro semestre, eles vão fazer do mesmo jeito que eles fizeram em 2000, que eles estavam no Cefet, quando a Universidade Federal voltou da greve. Os caras tentaram empurrar um semestre que já estava parado há um mês, os caras tentaram comer um mês de aula. E aí o que a galera fez? A galera ocupou a reitoria, eles tiveram que voltar atrás. É isso que a gente tem que fazer. Preparar também a volta, que a questão de parar tem a ver com o direito da gente. Não é mais só uma questão política de aprovar os professores. Luana, depois Deixa. O que me preocupa quando a gente está dando para ouvir, o que me preocupa quando se levanta a greve dos estudantes, eu não sou contra uma greve de estudantes. Agora eu acho que ela tem que ser feita pelos motivos certos e não porque eu estou cheia de provas ou porque o professor adiantou uma semana. Eu acho que ela tem que ser feita pela educação pública, de qualidade. Ela tem que ser feita, tem que ser levantada esses pontos e construir uma base. Não, como muitos já colocaram aqui, eu acho que não é para ser levantado só principalmente a questão que o professor adiantou a aula, porque eu acho que não é isso que vai puxar uma greve de estudantes da UFC. A fisioterapia, como está hoje, como eu fui no fórum Gabriel
ter plenárias, como a Sara também já mandou aqui. Tem que ter as plenárias e o aluno falar. Porque eu acho que por culpa nossa, principalmente, o estudante não sabe o que está acontecendo na universidade e acha, a grande maioria acha que é uma greve de professores apenas por um salário. E a nossa obrigação como movimento, pessoas que foram eleitas, é informar, mostrar o que está acontecendo e mobilizar. Não é decidir só em SEB que vai ter. É chegar para o estudante, para a base e construir. Não impor. Eu acho que seria essa. E a questão do reúno. Assim, muito me alegra quando eu vou ao interior e eu vejo a quebra de paradigma que aconteceu em muitas famílias por essa expansão. Mas também muito me entristece os momentos que eu chego em Quixadá, que eu chego em algumas coisas e vejo situações que são inaceitáveis. E eu acho também que a gente tem que ter maturidade de ponderar as falhas e os avanços. E não só chegar e ser contra. Eu acho que não é assim que funciona e não é assim que vai para frente. Era uma opinião particular. Eu visito o interior, eu vejo como é que acontece e eu já conversei com N pessoas, com N famílias que nunca teriam tido condições de ter uma universidade, ir a uma universidade, ter um curso de graduação, se fosse aqui em Fortaleza apenas. Ou então pessoas que queriam fazer um curso que não existia aqui e que nunca iriam poder fazer. Eu acho que tem muitas críticas, muitas mesmo. Como eu ouvi hoje em Coronel Sul, concordo com todas que foram postas. Como eu já ouvi em outros lugares, como eu converso com os meninos. Mas a gente tem que ter maturidade de ver os prós e os contras. E não ser só do contra. Acho que é isso. Dejane. Pessoal, eu sou a Dejane, sou da pedagogia. E eu vou colocar algumas questões necessárias para o nosso curso. Primeiro, eu queria dar um informe para quem está me inscrevendo. Dia 28, nós vamos fazer o arraiá do quintal de Paulo Freire. E a gente convida todo mundo a estar participando, tá? A partir das 20 horas, lá na FACEG mesmo, na pedagogia. E eu queria estar colocando primeiro que é lamentável a UFC estar entrando de greve somente agora, praticamente no final do semestre, né? Enquanto a maioria das universidades já entraram desde março, a UFC resolve entrar de greve. E agora os motivos já foram colocados aqui, né? A gente tem um atraso, né, da DUFS, né, que não representa os estudantes, os professores, porque se fosse esperar que a DUFS puxasse a greve, não teria greve, né? Então os professores tomaram a frente desse processo e ao meu ver, eu acho que a mesma forma tem que acontecer com as questões dos estudantes. Se a gente realmente quer uma greve, a gente tem que se colocar e puxar uma greve. Lá na pedagogia, a gente realizou no sábado passado um encontro, né, que a gente vai ter nosso encontro nacional agora de julho. E aí nós realizamos o primeiro pré-encontro. Nesse pré-encontro a gente debateu a questão da greve dos professores e a gente colocou para os estudantes isso. Teve a participação de uma professora, né, e foi muito interessante, né, os estudantes estavam bem mobilizados, a galera estava bem consciente, bem favorável à greve. E na segunda-feira a gente puxou uma assembleia no nosso curso, né, a gente realizou uma assembleia de participação de 50 estudantes, né, tanto de um e noturno. E o mais impressionante é que a grande maioria das pessoas que estavam presentes nos presenciais é a galera dos primeiros semestres. Então mostra que a galera está interessada, está entrando já com uma consciência de estar construindo. E a gente fez uma votação simbólica, né, e votou, né, pela questão da adesão da greve estudantil, que a gente já tinha colocado, eles também colocando isso no nosso curso, né, e a galera simbolicamente votou favorável à greve estudantil. Né, tanto que na terça-feira a gente estava lá no BOSC também, né, junto com a plenária que a gente tinha puxado. Né, então, assim, colocando aqui que é importante, a gente sabe, eu acho que a gente tem mais do que motivos para estar puxando uma greve, né? Os professores têm as reivindicações deles, os servidores têm as reivindicações deles. Os servidores entraram em greve ano passado, não foi debatido por que os servidores entraram em greve, né? Hoje, na pedagogia, a gente sofre muito com isso, né? A gente tem um laboratório de informática que não funciona para o horário noturno, então abre curso noturno e não abre condições para o curso noturno, porque a gente não tem diretoria funcionando no curso noturno. A gente não tem laboratório funcionando no curso noturno. O auditório, se a gente quiser utilizar, a gente tem que pagar. A Assembleia de Estudantes só aconteceu o que a gente fez, passou a rodadinha lá para apurar o dinheiro para pagar o auditório para a gente poder utilizar.
Então, não adianta a gente dizer que o Reúne está trazendo modificações para a universidade se a gente abre o curso noturno e não dá condições para os alunos do curso noturno estudarem. Porque senão daqui a pouco a gente coloca a galera para estudar dentro do banheiro porque não tem sala de aula. Né? Porque isso não é nenhuma novidade, não. Tem a galera de outros estados, como aconteceu no passado no nosso encontro nacional, que colocou e estava estudando dentro de containers, porque não tinha sala de aula. Então, o Reúne não é algo que a gente está colocando aqui, as questões do Reúne, as necessidades do de greve, são questões próprias dos estudantes. Só para o seu tempo, cuidado com o lenço, pessoal, agora a Joana. Boa noite, companheira. Meu nome é Joana, sou estudante de História da UFC. Primeiro, eu queria colocar que é importante, desculpa se eu perdi alguma fala, porque eu comecei a fumar umas 2 vezes, mas eu acho que o primeiro passo é a gente, enquanto movimento estudantil, não só o DCE, mas também todos os acadêmicos que estão aqui presentes, conseguiu escrever, redigir um documento em solidariedade à categoria de professor de forma unificada. Acho que o primeiro passo de qualquer pessoa que se reivindica de luta é solidarizar com toda ação de luta. Então, acho que esse é o primeiro passo para esse CEP. Sai daqui com a indicativo do documento assinado pelos acadêmicos, e aí pode ser tirado uma comissão do DCE com algumas outras entidades que se colocam, para poder redigir um documento de solidariedade e divulgar amplamente nacionalmente. A segunda coisa, você também não sei se foi falado, perdoe se não foi falado, mas também não sei se todo mundo sabe, próxima terça-feira vai estar marcada uma reunião nacional para discutir a greve junto com o governo. Então, também a gente ficar ligado em relação a isso, porque dia 19, terça-feira, o governo vai colocar uma proposta de comando de greve em relação à questão da carreira. Então, é uma coisa também que a gente tem que ponderar de acordo com as nossas movimentações, para primeiro ficar dando abstrato. Terceira coisa, em relação às falas, eu não entendi muito bem, não sei se eu perdi fala mesmo ou não, mas até agora, na minha cabeça está rolando assim, tem assembleia e tem plenárias. Teria que colocar uma proposta para a mesa e para o CEP. Primeiro, eu acho que é difícil para a gente conseguir movimentar, ainda mais com um quórum de assembleia tão grande como aqui na UFC, de quase 2.000 estudantes, 1.600 e pouco, puxar uma assembleia sem de fato conseguir discutir nos institutos, no centro, etc. e tal. Se teve uma plenária no CH, então trouxe enorme, mas só o curso de pedagogia tem 1.000 alunos, com 40 pessoas, então isso mostra que a gente ainda tem muito que esclarecer para a base. Então eu queria colocar uma proposta seguinte, de consenso. A gente consiga tirar do indicativo que próxima semana, conseguir tirar minimamente o calendário com pessoas responsáveis por esse espaço, seja do DCE ou seja pessoas colocadas aqui na plenária pelo CEP dos acadêmicos. Próxima semana a gente tirar o calendário de plenários por centro. E aí a semana inteira ser uma semana de debate no centro, que esses plenários tenham como indicativo a greve, mas para ter greve a gente sabe que tem que ter assembleia para poder legitimar a greve de qualquer categoria, qualquer que seja. Então que a próxima semana seja uma semana de plenário em todos os centros, inclusive no interior, que o DCE manda gente padecer, que o DCE manda gente padecer, não pode. E a gente conseguir na próxima semana garantir de fato esse trabalho de base que todo mundo gosta de falar. Então eu acho que próxima semana, 5 dias, a gente conseguir desse CEP tirar uma comissão, que não seja só o DCE, mas também composto por centros acadêmicos e coletivos organizados, se disponibilize aí no centro, fazer plenários, avisando com antecedência dos estudantes, que vai ter, divulgando no Facebook, divulgando nos cursos, etc. e tal. Fazer a plenária com pauta única de greve, e aí dar repasse para esclarecer até, a questão da greve dos professores, técnicos administrativos, e colocar como indicativo desse CEP uma Assembleia Geral para discutir a situação dos estudantes em relação à entrada ou não à greve. É mais para ser encaminhativo e a gente consegue. Agora eu encontrar. Aí, só para finalizar a proposta, gente, próxima semana ser semana de plenária, que aí do CEP daqui a gente tira uma proposta de data já para a semana seguinte, nas plenárias, tipo dia 28, ser a Assembleia Geral. Então, próxima semana a gente vai as plenárias a gente fala, galera, aí tá com o indicativo de puxar a Assembleia para o dia 28, e aí movimentar a galera, mas no dia 28 já tem o indicativo de Assembleia, você sai daqui e passa pelas plenárias. A data não é dia 28, é só uma semana. Opa. Boa noite. Acho que é um momento importante
do movimento estudantil da UFC, quando a gente reúne o DCE, as entidades de base, enfim, os estudantes, para debater a conjuntura por que passa a educação superior no país e para discutir e deliberar aqui quais vão ser as nossas ações para a nossa universidade. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente entender a conjuntura da greve das federais de 2012. Tem muita gente nova aqui, eu me incluo nesse segmento, as pessoas novas, que não vivenciaram, assim como eu não vivenciei, a última greve geral das federais que aconteceu há 10 anos atrás no nosso país. E aí nós temos que entender, ter muita responsabilidade e maturidade para entender o momento da nossa greve e comparar com a greve de 2001. Há 10 anos atrás, as universidades federais desse país pararam, os estudantes pararam, os professores pararam, os servidores pararam para o ensino público superior nesse país não fechar as portas, para ele não acabar. Era a galera fazendo um abraço simbólico na UFRJ, para a UFRJ não ficar sem luz. Era a gente tendo que ocupar o restaurante universitário da UFC para ele não fechar. E agora em 2012, nós estamos vivendo um novo momento. É uma greve num novo momento, e uma greve num novo momento merece novas posturas e novas atitudes. A greve de 2012 se dá num momento de expansão da universidade, se dá no momento em que se voltou a ter concurso público para professor na Universidade Pública Federal, se dá no momento em que a gente tem novos cursos abertos na universidade, dando oportunidade para o povo entrar no ensino superior. E eu acho que esse momento dessa greve não é momento, não é hora de mimimi, de dizer, minha universidade foi aberta para o povo que trabalha e tem que estudar à noite. Não é hora da gente dizer, o Reúne precarizou a nossa universidade. O Reúne transformou a nossa universidade, porque há 10 anos atrás a gente estava fazendo greve para a universidade não fechar. E agora nós estamos fazendo greve para a universidade avançar. Eu acho que o momento de agora é o momento do movimento se unificar, entender as dificuldades e os problemas que essa expansão trouxe, mas também ter ousadia e coragem para colocar o povo na rua e dizer que o movimento estudantil brasileiro exige 10% do PIB e 50% do pressão para a educação. Que o movimento estudantil brasileiro exige uma política pública clara para a educação superior no país, que hoje não existe no nosso Brasil, inclusive com o término do programa Reúne. E para concluir, companheiros, eu acho que é importante a gente mobilizar a nossa base, a gente realizar plenárias em cada campi, em cada centro dessa universidade, com um objetivo específico, mobilizar a galera. Eu acho que não adianta só fazer plenária, eu acho que nós precisamos, para concluir, colocar a minha proposta aqui, de tirar uma data aqui, que seja dia 28, não sei, a gente vai discutir, mas além de fazer as plenárias, que cada plenária delibere um grande ato do movimento estudantil da UFC, em conjunto com professores e servidores, em defesa da educação pública e da universidade brasileira. É isso. Desculpa pelo tempo. Foi só 50 segundos a mais. Bom, nós temos agora 6 reinscrições. São elas do Amsterdã, da Camila, da Renata, do Gustavo Mineiro, da Sara Cavalcante e do Thiago Marcos. O Max se inscreveu também. Você se inscreveu, Ju? Max. Oi? Olá, Amsterdã. A proposta aqui da mesa é que as inscrições sejam de 2 minutos. Gente, uma reinscrição. Só se deixar passar 55 segundos passando o tempo. Vai, Amsterdã. Não, pessoal, eu acho importante o conteúdo das falas dos estudantes. Nós começamos dando informe que tinha uma greve de professores, era uma greve da Educação Pública Federal, falando da greve dos servidores, que a gente também falou,
Porque tinha um ponto interessante para inclusive a gente polemizar. Os servidores pararam, mas a universidade continua funcionando porque tem trabalho terceirizado. E a gente tem que se posicionar sobre isso. Mas o conteúdo da maioria das falas foi sobre o quê? Foi sobre o Reúne. Foi sobre a situação que a maior parte dos campos, dos cursos vivem hoje. E o Rudinei tem razão num ponto. O problema do Reúne não intensificou, não apresentou um problema agora não, de fato é um problema de décadas. E é por esse motivo que, mais uma vez, a gente tem que reforçar o sentimento da nossa posição na Assembleia. É um posicionamento de construir a greve aqui na universidade por esses motivos. Está faltando transporte, está faltando RU nos campos do interior, está faltando biblioteca nos campos do interior, aqui está faltando livro, né? Está faltando servidor, está faltando as creches nos campi. Então a gente tem que discutir, inclusive, o fim das taxas. A gente não tem motivo, não falta motivo para a gente discutir, né? Para a gente construir uma greve. E aí, para ser encaminhativo, eu acho que tem uma relação à Assembleia. Qual a minha avaliação? Eu acho que a gente tem que tirar daqui que a Assembleia seja permaneça para quarta-feira. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é um motivo político. Se a gente passar para mais para frente, de fato pode acontecer muita coisa, né? E aí a gente vai perder esse momento político. E o segundo motivo, pessoal, quem é que está indo nos campos? Os campos já estão esvaziados. Eu, inclusive, na plenária, disse assim, quarta-feira é muito tarde. Eu ia defender na terça-feira, porque na quarta-feira vai ter menos estudantes ainda. E sobre o quórum, pessoal, eu acho que a gente tem que acabar, a gente tem que trabalhar sim para que haja quórum, não o quórum formal. Se fosse o caso, a greve no meio do semestre, tem que trabalhar para que os quóruns fossem que nem na Unifesp, que vai 4.000 estudantes, 3.000 estudantes. Então, assim, mas nessa conjuntura tem que trabalhar com um quórum político. E aí, encerrou? Pronto. Encaminhamentos práticos. Eu acho que a gente tirar aqui um comando para se somar ao comando de mobilização dos professores e servidores. Nós temos que dizer lá, se não tiver, não sei qual é a forma, que tem que ser um comando de greve unificado. Os servidores disseram que amanhã ia fazer uns piquetes. E a gente tem que se informar para a gente se somar a eles. Né? Esses representantes do comando também têm que discutir questões concretas com relação, por exemplo, ao fechamento do SIGA. Nós temos que tomar um posicionamento que a greve tem que fechar lá o SIGA para não lançar nota e aí tentar materializar esse encaminhamento que a Luiz colocou de constranger os professores. Eu não tenho coragem de constranger sozinho meu professor porque eu estou pendente, falta um disciplina para me formar. Então eu sozinho sou fraco. Os estudantes mobilizados a gente consegue. Concluir? Não, então pronto. É manter a Assembleia para quarta-feira, por esses dois motivos. A gente tirar um comando aqui local para se somar aos professores. E aí tinha um outro encaminhamento que era a questão do comitê de ética, para ver essas questões de exceções. Eu queria colocar só uma questão aqui, porque tem falas que a mesa não presta atenção como se não fosse importante. E já tem outras que a mesa fica bem caladinha e presta atenção na fala. Tempo da semana. Os representantes para se somar lá no comando de mobilização local, entendeu? Não, aí é que tá, não tem greve estudantil ainda. A gente vai se somar ao comando de greve da UFC. É importante fazer esse esclarecimento. O comando lá, ó pessoal, só para explicar aqui rapidinho, ó, na Assembleia dos Professores, quem teve lá na última Assembleia, né, foi tirado em Assembleia um comando local de greve. Né? Os servidores tinham feito uma fala defendendo que esse comando local tivesse os 3 setores e eles se dispuseram a se somar a esse comando. Falta quem? A gente. Então eu acho que a gente tira os representantes e a gente vai se informar quando é que são as reuniões e quais são as ações, as atividades. Por sinal, amanhã vai ter assembleia pela manhã e à tarde. Já é uma atividade do movimento UFC. É questão de esclarecimento e questão de ordem. Primeira questão de esclarecimento é que eu, que estou sintetizando aqui, eu cometi uma falha, a priori eu tinha entendido que o tempo das inscrições seria de 3 minutos, mas me foi aqui informado pela mesa que a mesa compreende que pela pauta são necessários 3 minutos para todas as falas. Né? E questão de ordem, para que, por exemplo, o primeiro caminho com o Pedro, que vocês pediram esclarecimentos ao Amsterdã, tirar dúvidas, eu sei que são dúvidas e são coisas simples, mas para que não
desordene o debate, que vocês peçam questão de esclarecimento para quaisquer dúvidas, tá bom? Obrigada. Agora é a Camila, 3 minutos. Então, gente, começar pela questão do reúne. A gente está colocando, enfim, né? Não só várias pessoas que colocaram aqui falas, e não só aqui, como nacionalmente, e eu estive presente na marcha no dia 5, na marcha do serviço público, né, que deu em torno de 5 mil estudantes, está sendo colocado a questão do reúne. Não é porque a universidade não estava precarizada, estava a 1000 maravilhas, e aí depois que veio o reúne, aí pronto, afundou tudo porque antes estava maravilha. Não, é porque o reúne agudizou isso e aprofundou. Esse é o debate, porque você expandir com aumento de 20%, ao doutorado medical com aumento de 20% das verbas, é esperar, que a Alana comentou aí da fisioterapia, que o curso de fisioterapia está no 5º semestre, não tem nenhum laboratório, nenhuma sala de aula. E o campus do Porangabuçu não tem nem restaurante universitário. Então, que o reúne, abre cursos e coloca estudantes na universidade que já estavam precarizados, que já não tinha laboratórios, que já não tinha sala de aula. O reúne aprofunda sim a situação da universidade pública. E não é por acaso que com 5 anos de reúne é que se tem a greve dos professores e a greve dos servidores unificada. E aí colocar com eles. Eu acho que a greve aqui a conjuntura da UFC, ela não é extraordinariamente diferente da conjuntura de todas as outras federais que tiraram greve estudantil. Por que a UFC é diferente? A UFG, a UFTM, a UFRJ, várias universidades, 40, já estão em mobilização de greve estudantil. Por que a UFC vai protelar isso? Perdeu um momento histórico, porque na medicina, por exemplo, as aulas estão acabando. Foi isso que o Júlio falou, está sendo tudo atropelado. Não vai ter mais 1,20 nessa universidade. Se a gente não tirar a assembleia para a próxima semana, já não ia dar conta, não vai nem ter possibilidade de nem ter 10 estudantes. É isso que vai acontecer. A gente colocar que não vai ter assembleia na próxima semana, é tirar aqui essa taxa que o DCE está colocando, de plenário, não sei o que eu acho que tem que ter plenária. Tem que ter plenária. E outra, tem que ter assembleia de base, nos cursos como a medicina fez, como a educação física fez, como a geografia fez. É isso que vai garantir que o estudante tenha acesso ao que está acontecendo. Sabe o que está sendo discutido? Decida na base que está acontecendo, vai ser uma plenária que vai garantir o esclarecimento do estudante e nem garantir que seja democrático. Então vamos tirar aqui que os cursos, cada um dos CEAs que estão aqui, voltem para suas bases, façam assembleias, como vários cursos aqui já fizeram. E a gente puxa uma assembleia para quarta-feira. E outra, aqui não foi colocada nenhuma fala, que foi lá tirado no dia 5 de junho, um comando nacional de greve estudantil. Pessoal, a última greve nacional que teve foi em 1961, a greve de 1/3. A gente tem que entender que a gente vive um momento histórico hoje na universidade brasileira. A possibilidade não, a real, nós estamos já em greve estudantil. Lá tinham 40 comandos de greve tirados na base, e compuseram esse comando nacional. E como é a composição? Cada universidade vai tirar 2 delegados para compor o comando nacional de greve. E aqui a UFC tem que se somar esse comando. E lá tinha entidades como a ANEL, como alguns setores da oposição de esquerda, a UNE, e mais uma vez a UNE fica por fora dessas lutas. A luta, de novo, passa por fora dos fóruns da UNE. Porque se a gente for defender da UNE, companheiro, não tem greve, nem tem nada, nem tem mobilização nessa universidade. Vamos lá, greve estudantil na UFC, vamos à luta. Lembrar que a próxima semana vai começar a greve dos ônibus. E como é que fica? Porque eu acho que todo mundo aqui é ônibus. Aí com licença, a mesa chama a atenção para a continuidade das falas, uma vez que não é possível se dar um esclarecimento concreto a respeito da questão do esclarecimento levantado pelo companheiro dele. Então, Renata, você tem 3 minutos. Certo, você bem sucinta, galera. Partindo do pressuposto que nós já tivemos falas, né, que esclareceram que a gente está colocado, qual a conjuntura que a gente está dada, a gente deve ser, não está fora disso.
propostas bem reais e concretas. Assim. Não tem acordo com a proposta que a companheira Joana coloca, no sentido de que isso vai perder o tempo político. Nós não temos 2 semanas, por exemplo, para construir assembleias, Campos do Pici, Campos do Benfica, Guaracabuçu, Ica. Não temos esse tempo político. O que nós temos que sair daqui é conscientes a fazer, tocar a luta por base, construir assembleias por curso. Para isso nós temos segunda, nós temos a partir de amanhã, né? Aqui tem várias entidades de base. Construir a assembleia por curso. Segunda e terça, cada um faz o seu curso da maneira como consensual lá. Na quarta-feira, construir uma assembleia geral, e a gente já tinha tirado uma proposta, que era de fazer a assembleia geral quarta-feira, às 3 horas, no gramado da reitoria. O que está sendo colocado aqui, na fala de algumas pessoas, é uma política de conformismo, uma política rebaixada, uma política de migalhas, e o que nós temos que dizer é chega de migalhas. Não podemos mais aceitar o que está sendo posto aqui dentro da universidade, a precarização que vem acontecendo dentro da universidade, e não podemos nos dar o luxo de perder o tempo político, que é um tempo nacional. Essa é uma das maiores mobilizações estudantis, docentes e servidores nacionais, galera. Nós temos sim que nos unir ao comando de greve nacional, temos que puxar um comando de greve local, um comando de mobilização local, e aí o convite à unidade na ação, com os servidores, com os docentes, com os técnicos administrativos, que são também precarizados dentro da universidade, e com o corpo do movimento estudantil. Para ser bem sucinta, acho que é isso. Então, pessoal, a gente já teve a Assembleia da Medicina, a Assembleia foi realizada no começo dessa semana. Acho que como já foi colocado, sim, a gente tem algumas atividades, mas tem uma coluna na nossa frente, e as provas elas foram adiantadas, foi difícil para a gente, próprio das entidades, que a direção do movimento se organizar. Eu mesmo estou com 5 provas pendentes e eu estou aqui até preocupado, enfim. Mas nós fizemos a Assembleia, deu para esclarecer bastante e quebrar quem é concordância. Se hoje a gente não tem um sentimento ainda maior da base de que é preciso fazer greve estudantil, é porque nós tivemos uma entidade geral da nossa universidade que até agora se furtou de começar a fazer esse debate junto à nossa base. Nós adiantamos esse processo. E eu vou dizer, os estudantes que querem construir a greve estudantil não esperam pelo posicionamento de uma entidade que esperou os professores tirarem a greve ou homologarem para dizer que iriam se posicionar. Porque na Assembleia que houve dia 5 de maio, saímos da Assembleia, pegamos todos os repassos e já começamos a gestar um comando local que ia surgir aqui para até lá a greve da UFC e a greve nacional. São 53 federais de greve, são mais de 40 federais em greve estudantil. Nós não vamos esperar para essa entidade. Saiu como deliberação dessa plenária, que era pequena, estava começando, mas que está se expandindo. Deu 40 pessoas ali no bosque, a gente espera que dê uma Assembleia Geral gigante na próxima semana. Foi deliberado de ter um SEB. Fiquei com o Marcelo das Ciências Sociais de chamar as entidades para fazer o SEB. A Sara liga para a Camila e diz que vai puxar uma Assembleia Geral. Um blefe. Não puxaram a Assembleia Geral. Com muita insistência chegaram a puxar esse SEB para debater greve dos professores. A diretoria do DCE prefere reunir com o comando pedreiro da DUFS a estar presente nos espaços estudantis para quem construir essa greve. Nós dizemos não. Nós dizemos não. Discordo plenamente da fala do Thiago. Eu não vou negar o momento histórico nacional e concordo com o Ivo em parte. Porque há 11 anos, há 10 anos atrás, nós podemos até ter lutado para a universidade não fechar. Mas hoje a gente luta, sabe para quê? Vou refrescar a memória. Para a universidade não privatizar. São 82% das matrículas no ensino superior privado. Essa é a nossa luta hoje, o ataque de privatização da universidade. Nós temos que dizer não. Temos que dizer não. Se vocês acham que não dá para bancar a greve, nós dá não. Nós embriagamos o comando de greve nacional e convidamos os companheiros para construir unidade com a gente, pessoal. Não dá para esperar. Se eu quero construir a greve, nós vamos construir. Se eu quero puxar a Assembleia, nós vamos puxar a Assembleia e vamos garantir essa greve. Como o comando de greve local, tirado pela base, tirado dos centros acadêmicos, nós não vamos esperar. Nós não vamos esperar. Nós vamos construir essa greve. A gente tem que estar aqui mobilizando, fazer a Assembleia, sabe por quê? Não é à toa que a proposta da Joana é a mesma proposta do Ivo. As organizações que eles compõem fizeram a unidade na UES contra a chapa da esquerda. Isso não é à toa. A taxa de plenária, e vai ser a única vez que nós vamos pedir lista de almas matriculadas na universidade, porque dia 28 não tem mais ninguém na universidade. Essa desculpa aqui para respeitar a democracia é a mesma desculpa que a diretoria da DUF se deu até conseguir prorrogar a greve até onde quis. Nós não temos que aceitar isso. É greve já. Puxar a Assembleia para a próxima semana, tirar a Assembleia dos cursos e construir
universidades estarão no Qual foi a questão de ordem? Eu não sei se é uma questão de ordem, eu só queria dizer, eu tenho 55 anos, eu fui estudante de música aqui no Brasil, aqui em Fortaleza. Eu saí porque o curso não, eu fiz um vestibular e o curso não era reconhecido, eu fui para Salvador, depois fui para o Rio de Janeiro, voltei agora 12 anos atrás. Não existia curso de música ainda em Fortaleza. Eu fui chamada inclusive pela Elba, que o curso de música passou pela UES. Eu só queria dizer o seguinte, gente, o problema maior é porque não tem base. Onde é que vocês vão realmente daqui para a semana que vem construir base? O que está faltando pode ter sido por acomodação, como ele falou aí, de vocês aí com essa questão democrática. Agora, há 10 anos atrás, a coisa já estava muito precarizada. É como ela disse, o Reúne realmente só fez aprofundar o que já existia. A gente está vivendo uma situação, eu agora estou fazendo agronomia aos 55 anos, e tenho 120 alunos numa aula de solo, de desenho técnico, que o professor está lá que nem eu, em escola pública no Rio de Janeiro, em favela, com 60 e tantos alunos, certo? Um professor de nível superior, a gente está de novo na história de ensino de massa, com 120 alunos num auditório, um professor feito que não consegue chegar nem na quarta fila e não tem nem um microfone, pô. Então eu acho que é greve sim agora, mas cadê a base? Vocês têm que dar um jeito, vocês que são jovens, de realmente construir alguma coisa e logo, pelo amor de Deus. É isso que eu queria dizer. Só dá para contar com vocês, jovens. Não tem mais ninguém para fazer isso. Agora, o direito de resposta da companheira Joana. Oi? Então, só para esclarecer duas coisas, companheira. A primeira é a seguinte: eu não sei nem por que as eleições dessa da UES entraram em questão na fala do companheiro Marcos, mas queria dizer que a chapa da qual a pessoa que eu faço parte estava sozinha dentro da chapa, levando o plano da juventude independente. Não tinha absolutamente ninguém de outra força política. Eu queria que o companheiro, inclusive, provasse isso, já que está colocando isso em sério. Ganhamos por 800 votos de diferença da chapa da esquerda, que está colocando como se fosse a única. E a segunda coisa é a seguinte: o companheiro também colocou, inclusive embolando a minha fala no meio, embolando o meu grupo organizado, que inclusive não está nem apresentando ser eu e o Alexandre. Se vocês não estão esperando por ninguém, porque vocês não puxaram já, porque, muito sinceramente, vanguarda solitária para mim não existe. A minha proposta de consenso foi conseguir mobilizar gente. Se você disser para mim que 40 pessoas, da mesma forma que o Freire colocou como revolução, para mim não é. Para mim é avançamento com massa, inclusive greve é feito com massa. Agora, vanguarda solitária, para mim, coloca a minha fala no meio, como se fosse um propósito para poder agir. É só para poder greve, companheiro, não é só para simplesmente que a gente aqui entre greve. Só para que todo mundo entre greve. E que as pessoas tenham a capacidade de discutir isso abaixo. Porque é muito bonito ficar falando que, vamos fazer assembleia de curso. Ô, Renato, faz assembleia no curso já? Oi? Fez assembleia no curso já? Estamos tentando puxar. Tá bom. Então, vamos fazer. Não vamos esperar por ninguém, não faz, vai. Agora, simplesmente, no meu direito de fala, simplesmente porque eu coloco uma proposta para a gente conseguir mobilizar a base, isso quer dizer que eu sou contra a greve? Companheiro, vou mediar as palavras, vamos ter um pouco de reflexão e ter responsabilidade política, principalmente do grupo organizado. Principalmente mesmo. Porque em nenhum momento a gente foi na UES ficar falando de vocês pelo corredor. Diferentemente da Raquel, do PSTU, que passou em sala difamando a gente. Para a sala que era da professora. Você pode perguntar para qualquer pessoa do PSTU na UES. Inclusive o seu Dalton, que era do PSTU, da gente ter passado DCE. Então você vai ficar punhetando aqui sobre quem vai funcionar aqui, então vamos colocar as cartas na mesa. Eu só queria fazer uma pergunta.
DCE, vocês, eu não estou totalmente envolvida nessas normas. Tem que pedir questão de ordem à lei. Certo? Tá certo. É para pedir? Pois é, então estou querendo dizer o seguinte. Eu não sei de todos os mecanismos, entendeu, Joana? Eu sinto que falta base para você, por exemplo. Não, mas eu estou falando para você. Falta base para vocês realmente conseguirem uma assembleia enorme ali no gramado. Cadê esse povo todo? Ainda mais no começo dessa greve, que não tem mais ninguém lá nas salas. Nem no próprio campus. Eu quero saber o seguinte, o DCE tem um blog? Não é página em Facebook, não. Tem um blog, tem uma maneira nova, ou todo mundo tem uma maneira nova de se comunicar, porque é o que está rolando. Como é que vocês vão mobilizar tanta gente se não tem mais ninguém com quem falar? Se você não tem nem crédito para telefone para ligar para os amigos para chamar para uma assembleia. Então vocês têm que criar, se não existir, uma maneira que é a que está acontecendo agora, de todo, pelo menos ter um blog do DCE, um blog do CA não sei de onde, para poder ser mais fácil a comunicação. Porque como é que vocês vão mobilizar depois desse gap enorme? Enorme, porque não é de 60 não, porque eu não sou da década de 60, eu passei pela ditadura. É da década realmente de 90 para cá. Ninguém sabe nada do que aconteceu, é todo mundo vivendo num mundo fashion, querendo só acumular e ser de novo, morar na aldeota, aquele negócio todo. É um gap enorme político. Como é que vocês vão mobilizar essas pessoas? Como é que vocês estão mobilizando essas pessoas? Com licença. É isso. O próximo reinscrito é o Gustavo Pinheiro. Como é? 10 minutos. Eu